Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. O que acontece no nosso corpo com o envelhecimento? O que acontece com a nossa coluna? A osteoporose, ela é uma doença em que você diminui a quantidade de cálcio dentro dos ossos. Então você tem uma fragilidade óssea. A osteoporose em si não dói, mas ela aumenta a chance de você ter fraturas por enfraquecimento desses ossos. E as vértebras, elas são realmente um dos principais sítios que sofrem essas fraturas por osteoporose. Então, nas pessoas com mais idade, que já tem essa fragilidade óssea chamada osteoporose, muitas vezes não precisa nem ter um trauma. O próprio peso da pessoa que passa por essas vértebras pode causar um acunhamento, um achatamento progressivo dessas vértebras, que não deixa de ser uma fratura, que dói e causa ainda alteração de postura, né? Causa uma cifose, causa uma escoliose nessa pessoa por conta desse achatamento que a vértebra sofre. Para a osteoporose, a melhor coisa ainda é prevenir. Então, para você prevenir a osteoporose, você tem que ter, nas fases em que a gente está formando o osso, que normalmente vão até os 30 anos, a pessoa tem que ter feito bastante atividade física, tem que ter se alimentado bem, tem que ter tido bastante insolação para formar ossos fortes. Depois dos 30 anos, a gente tem uma fase em que a gente mantém essa massa e depois, lá pelos 60 anos, a gente começa uma fase em que a gente acaba perdendo essa massa óssea. Então, manter durante todas as fases atividade física, uma boa alimentação rica em cálcio, vai diminuir a incidência de osteoporose e, consequentemente, diminuir a incidência dessas fraturas. Uma vez que a pessoa já tenha essa fratura ou já tenha a osteoporose instalada, ela tem que tratar. E aí a gente tem alguns medicamentos para pôr o cálcio para dentro do osso de novo. A gente tem medicamentos para repor o cálcio perdido e mantém a indicação de fazer exercício, de fazer fisioterapia para dar carga nesse osso que ajuda a segurar esse cálcio dentro do osso e diminuir a velocidade de deterioração desse osso. E quais são os sintomas da osteoporose? Quais são os indicativos que a pessoa pode ter ou já tem a osteoporose? Este é um problema, a osteoporose não tem sintoma. O sintoma normalmente é a fratura, é a quebra daquela estrutura óssea pela fragilidade. Então um trauma, que muitas vezes é banal, que não causaria fratura num osso normal, acaba causando fratura num osso fragilizado. Então você tem fraturas que são frequentes nas vértebras, nas costelas, nos punhos, nos quadris. São os principais sítios de fratura de pessoas com osso frágil pela osteoporose. Então muitas vezes você tem idosos que não é que ele caiu e quebrou, o osso quebrou e ele caiu. São comuns isso principalmente na região do colo do fêmur. Então são fraturas bem graves, a maior parte delas cirúrgicas. Tem que acabar trocando essa parte proximal do fêmur por uma prótese quando isso acontece. Então é um problema que, se você conseguir prevenir, você evita toda essa complicação que muitas vezes é grave. Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.